Beleza, pessoal da Mega Man X-Dive Brasil. No vídeo de hoje iremos fazer uma pequena introdução sobre o modo história do jogo. O modo história, ele é um modo baseado nas fases de Mega Man, né? Podendo ser do X, da ZX, como por exemplo, dentre outros. Para acessar a gente clica na opção Dive e depois aqui na opção History. Aqui o layout das fases contém os inimigos, né, das fases, como vocês podem ver aqui, né, inimigos também da série clássica, né? Então é bacana que a gente acaba relembrando, né, os velhos tempos quando a gente vê esses inimigos aí da série clássica que até então a gente só via, né, em alguns jogos de Mega Man. As fases possuem também esses que a gente chama de Deep Elements, né? E os Deep Elements, eles são essas bolinhas roxas que a gente consegue completar nas fases. Dependendo da fase, pode conter um apenas, pode conter dois ou até mesmo três, mas isso varia de fase para fase. E quando nós juntamos determinada quantidade de Deep Elements, né, que estão espalhados por todas as fases, nós podemos trocar esses Deep Elements, né, por metals aqui, como vocês podem ver nas nossas missões de arquivo. Ou seja, à medida que a gente vai completando, a gente conseguir metals das nossas fases aqui, como por exemplo 150, 20 metals, que é o máximo atualmente. Quando você completa 140, que está em forma decrescente, como vocês estão vendo aqui, porque eu já completei o máximo que poderia, né? Mas vocês podem estar completando para ir estar ganhando os metals, né? À medida que vocês forem completando essa quantidade que aparece aqui na tela de vocês. A gente tem esse botão de pause aqui em cima também, em cima, que a gente pausa o nosso jogo, né, durante a fase. E a gente também pode fazer algumas configurações de automira ou manual, a transparência. Também podemos configurar o volume e também podemos clicar na opção Kit e configurar os controles também, se assim desejarmos, né, na opção de pause. Quando nós recebemos dano no inimigo, né, a gente pode morrer, obviamente, né? E quando a gente cai no buraco, a gente perde um dano específico, a gente não morre instantaneamente, tá? Mas como para mostrar para vocês aqui, quando a gente morre tem a opção de dar um kit para sair da fase, ou a gente pode clicar em continue e utilizar o Reorganize Program, né, para poder a gente prosseguir na fase, né, mesmo tendo perdido, né, uma vez, né, caindo nos buracos ou até mesmo recebendo dano de inimigos ou de espinhos e dentre outros. Na opção Kit nós perdemos um AP, né, que são esses itens aqui em cima, como vocês veem nessa barrinha aqui de cima. E ao concluirmos, consomem cerca de 8 AP, né, quando a gente finaliza a nossa fase, né. Esses pontos de AP eles podem ser obtidos de algumas formas, como por exemplo recebendo AP de amigos, clicando nessa opção aqui, Receiver AP, né? Só que a gente está limitado, obviamente, a conseguir 10, né? 10 amigos no máximo, né? Sendo 8 AP de cada um. A gente também pode comprar, né? Por Element Metals, quando a nossa barra de AP aqui zera. E também quando subimos de level, né? Quando a gente passa de level, também o nosso AP também se enche, né, automaticamente. O Reorganize Program, ele é um item bastante útil, que você pode utilizar em algumas fases, né, para você poder completar. Também existe uma outra maneira que você pode obter o Reorganize Program na opção Direct Purchase, e aqui nessa opção de pack, né, da nossa lojinha paga, você consegue comprar o Reorganize Program com dinheiro real aqui, como vocês podem ver. Então ele é bastante útil, né? E aí, se você achar necessário ou puder comprar, você pode comprar esse item, mas na maioria das vezes você acaba conseguindo ele de maneira fácil, né? Em eventos ou até mesmo em missões, né? Mas aqui, claro que você vai ter o benefício da roleta, né? De 33 pontos se você for comprar ele na lojinha de packs. Nas fases nós temos 3 estrelas, né? A gente precisa completar, né, essas 3 estrelas para poder conseguir a recompensa máxima e também para poder desbloquear os baús que eu falarei depois.
Aqui a primeira é Stage Clan, que seria completar a fase. A segunda, completar com um determinado tempo, que nesta fase aqui em específico 300 segundos, e na maioria, né, isso pode mudar no futuro, né, a Capcom pode definir um outro tempo, e completar com 30% ou mais de HP. Ou seja, se você morrer e recomeçar com HP cheio, é o que vai contar. A mesma coisa se você utilizar um subtank e aumentar o seu HP acima de 30%, é o que vai contar para você. Ao concluirmos as fases, recebemos essas recompensas aqui, que podem variar, né, de acordo com cada fase. Recebemos também experiência, Zen e o MP. O ideal é você sempre levar, se for possível, armas e personagens para você upar a galera, né, e conseguir mais pontos para você poder conseguir, upando a galera, né, mais poder para o seu personagem. E aí, que o mínimo, né, o primeiro são 10 vezes que você deve ir com armas e personagens, então se for possível, leve para você ir aumentando os pontos da sua galera. Nem sempre indo nas fases nós ganhamos a recompensa máxima, tá? Aqui da fase, às vezes ganhamos apenas um item, dois ou até mesmo um deles. Quando a gente finaliza a fase seguindo esses requisitos, veja que temos essa opção aqui, Skip Dive, e essa opção Skip Dive serve para você ir na fase, né, mais uma vez, só que sem precisar completar, ou seja, você clica e aí você recebe as recompensas da fase clicando na opção Skip Dive. Esse item que também é um item obtido em missões, e aqui você também consegue na lojinha paga esse item, claro, com o benefício também dos pontos de roleta, né, para você jogar, né, se você comprar, obviamente, ali esse item na lojinha. E assim, eu cliquei aqui na opção Skip Dive para vocês verem. Essa opção de medalha que vocês estão vendo aqui é porque tem um evento em andamento, mas no geral a gente ganha apenas essas recompensas que vocês estão vendo aqui. E nada muda, né, nas recompensas da gente ir na fase. A gente ganha as mesmas coisas, como vocês estão vendo aqui ao fundo, porém, né, existe apenas uma diferença, né, de você ir na fase e você dar um Skip Dive. A recompensa está nesse item aqui de Proficiency Memory, tá? Que quando a gente vai na fase, nós ganhamos esses pontos de MP, que como é descrito aqui, 40, e quando a gente dá um Skip Dive, a gente ganha Proficiency Memory 10, ou seja, a gente ganha 3 vezes menos, né, esse item. E qual é a diferença deles? A diferença deles basicamente é a seguinte: a Proficiency Memory, ela é um item que serve para você dar upgrade nas suas armas, né? Só que essa opção de upgrade... Opa, agora não, mais uma vez estou ocupado, hein? Só que essa opção de upgrade é o seguinte: você pode usar para qualquer arma, ó. Você pode converter e utilizar para a arma que você quer. Já essa de baixo aqui, é o Weapon PT, não tem como. Se você for na fase com aquela arma específica, é a mesma coisa. Você só vai conseguir utilizar a MP naquela arma que você levou, né? Obviamente lá que você levou no modo History quando você foi. Então essa é a diferença, né? Então se a gente for parar para pensar, mesmo a gente podendo converter os pontos para upar em qualquer arma, diferente da MP, que vai direto naquelas armas que a gente foi na fase, é mais vantajoso a gente ir na fase? É muito mais vantajoso a gente ir na fase, obviamente, né? Do que, se a gente for parar para pensar, do que a gente dar um skip dive. É bem mais vantajoso. Só que existe uma questão: nem todo mundo tem tempo, né? De ir em fase por fase, e possa ser que aquela arma que você queira upar, ela não esteja no level que você precisa, né, para ir na fase, um poder recomendável, e aí você acaba não conseguindo. Então, muitas vezes o skip dive é mais útil por essa questão, por você poder upar as armas que você por você poder, né, poder upar as armas que você precisa depois, né, sem precisar
ir na fase diretamente. E o Skip Dive 10 nada muda, né? Como eu mostrei para vocês aqui, é a mesma coisa, só mudando, claro, que é a mesma questão, é a mesma coisa das Proficiency Memory, como vocês podem ver aqui, com aquela diferença, né, que consome 80 pontos, né? As fases são divididas em capítulos que vão do 1 ao 6, né? Enfrentamos os chefes das mesmas sempre no último capítulo. Como vocês podem ver, tem um desenho, né, de um chefe, né, um desenho diferente. Isso significa que existe um chefe na última fase, nesse desenho que a gente vê, né, diferente das outras fases aqui, ó. E não são os chefes do layout das fases, né, como por exemplo, na primeira fase aqui essa Highway que a gente vê aqui, a gente enfrentaria lá no Mega Man X o Vile com a Glide Armor, né? Mas aqui a gente enfrenta, por exemplo, o Mao the Giant, né? Que é um chefe introdutório de Mega Man X3, né? Ou seja, é diferente dos jogos, né? Porque os nossos dados são corrompidos. E o modo Eastward, no momento, ele tem duas dificuldades, que são normal e hard. A diferença entre eles varia em dois, em alguns, na verdade, não em dois. O primeiro deles é o poder recomendável, que se vocês forem ver aqui, ó, a gente vê que no modo normal com esse poder. Agora, se a gente for aqui no nosso modo hard, vocês vão ver que o poder total já está subindo para 14.326, né? Ou seja, essa é uma das diferenças do nosso modo, né? Como vocês podem ver. A localização também dos Deep Elements muda, né? No normal pode ser em um lugar e no modo hard em outro, né? Ou seja, é diferente, né, os locais de recompensa aqui. No modo normal também a gente tem uma diferença nessas recompensas, né? Como por exemplo aqui os chips, né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, aqui no modo hard, a gente recebe recompensas para chip, enquanto no modo normal a gente recebe recompensas para as nossas armas, né? E isso vai variando, à medida que a gente vai subindo de nível, né? Os níveis também dos chips, dos upgrades vão aumentando, ó. Como por exemplo aqui a gente tem nível 2, depois quando a gente vai para o 5, por exemplo, a gente já tem... O 5 não, quando a gente vai, por exemplo, aqui para o... Deixa eu ver qual que é o nível. A partir do 7º nível, por exemplo, a gente já tem, ó, recompensa de experiência nível 3 para as armas, ó. É a mesma coisa aqui no hard, ó. As recompensas das armas, ó, dos chips vão para o nível 3. Então vai subindo também à medida que a gente vai subindo a gente vai subindo de nível no modo história, né? O que a gente percebe também aqui nas outras recompensas é que, por exemplo, esses materiais aqui, ó, eles possuem cores diferentes em alguns materiais de algumas fases. Como, por exemplo, aqui, ó, no modo hard, a gente tem esse item aqui, o High Performance Score. Se a gente for no normal, ó como é bem parecido, ó, tá vendo? E isso se espalha por algumas outras fases também. E a gente sempre ganha também esses itens aqui, que é o Computer Energy, que esses itens aqui eles servem para a gente poder desbloquear skills de personagens, de armas, né? E também serve para a gente poder dar um analyze nos nossos chips, ou seja, eles são itens bastante úteis e a gente precisa sempre, né, tá conseguindo itens nele. Então aqui você já sabe como dar skip dive quando você precisar. No modo normal você já sabe que é para as armas, e no modo hard você já sabe que você deve dar skip dive quando você precisar upar os chips. Também existe uma outra diferença nos baús, né? Os baús geralmente para o modo hard a gente consegue memórias de armas, enquanto no nosso modo normal geralmente a gente consegue memórias para personagens. Então não é uma regra, mas tem também essa diferença que existe aí. E à medida que vamos completando, temos também aqui na nossa missão diária, que eu já fiz um vídeo no canal falando sobre as missões diárias. Só não tem um Race Mod, que eu incluí depois, porque não tinha nessa época. Então você ganha nas missões diárias, né, a experiência, como vocês viram, e as recompensas. Aqui nas missões de arquivo você também ganha, ó, eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui você vê Complete Store Time 5.000 vezes. Não significa que você precisa ir sem dar skip dive, você pode dar um skip dive. E aí vai contando de 10 em 10, se você der skip dive 10, né? À medida que você vai completando as fases aqui. Também
Tem quando você vai completando as fases, ó, como por exemplo 7/6 hard, 7/5, 7/4, 3. Também tem no modo normal, -3, ou seja, à medida que você vai completando as fases, você também vai ganhando, né, Element Metals e recompensas aqui nas missões de arquivo. Então, por isso, é sempre importante você ir completando as fases do modo história. Então, bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Participem do nosso grupo no Facebook, Mega Man X-Dive Brasil, na comunidade no Discord e também no Telegram. Vejam o fandom abaixo, Rockman X-Dive, tá tudo em português, eu recomendo muito. Muito obrigado pela atenção de todos, valeu e até o próximo vídeo.